gente, então a live a Jo vai falar, mas a gente vai falar sobre jejum. Aqui é um canal local aqui de Santa Catarina, o UAU, que tá um canal de notícias de saúde. E o jejum tá com tudo aqui, né, Jo? É isso aí. Bem, bom dia, gente. Tá no ar a live da Jo, uma live diurna. Primeira vez que eu faço uma live de manhã. E hoje eu estou aqui com a minha convidada, Flávia Trajano, nossa colunista aqui na UOL, onde ela traz o tema jejum intermitente, né? Então, para o pessoal, a gente está ao vivo aqui no Instagram, no meu Instagram, Jomara Desui, no Instagram da UOL e também no Instagram do jejum intermitente, né? Isso. Então, para o pessoal do jejum intermitente que ainda não conhece a UOL, nós somos um portal de notícias e muito mais que isso, a gente é um gerador de conteúdo, então a gente traz saúde estética, a gente traz beleza, moda, negócios, esporte, educação, enfim, todas as áreas aí, as editorias que interessam, né, pro dia a dia da gente. E a Flávia, dentro da editoria de saúde estética, traz esse conteúdo sobre o jejum intermitente. Nós conhecemos a Flávia no final do ano passado, quando a gente estava implantando o projeto, e aí fizemos o convite para ela escrever e ela prontamente topou. É uma das colunas que bombam na UOL, não tem para ninguém desbanca a coluna da Flávia. E agora a gente vai saber um pouquinho disso, assim, por que é um tema que faz tanto sucesso. Como é que foi essa tua trajetória? Então eu quero saber algumas coisas aí, que eu gosto de xeretar um pouquinho, né, gente? A gente precisa conhecer mais a Flávia. E aí a gente entra também no tema. Eu já separei aqui uns temas aí pra gente começar e eu vou fazer algumas perguntas. E quem tiver perguntas, quem tiver dúvidas, manda pra gente. Aproveita, hein, gente, que a Flávia tá aqui, tá? Então, assim, a Flávia é idealizadora do perfil Jejum Intermitente, influenciadora de mídias digitais, na área de emagrecimento e comportamento alimentar, coach de emagrecimento, formação em transtornos alimentares e obesidade e nutricionista em formação. Isso já fazia parte da tua vida ou chegou como esse tema? O jejum transformou tudo. Eu sou arquiteta por formação. E comecei a querer mudar algumas coisas em relação à saúde. E aí o jejum me abriu muitas portas, assim, nessa questão mental. Porque a gente vai falar depois que ele influencia a concentração, o fato da gente fazer jejum. A gente meio que muda algumas coisas do cérebro. Então, alguns pensamentos para mim começaram a fazer efeito e comecei a ingressar nessa universo da saúde, emagrecimento, né? Hoje a gente tem uma crise de obesidade, pessoas com sobrepeso, estava falando com a Grazi agora que ela está num projeto de emagrecimento. Projeto Start. E eu emagreci, a Paty está perguntando, eu emagreci 15 quilos, então... E quando eu descobri, desde quando isso? Isso faz 3 anos. E aí eu falei, não, se eu conseguir emagrecer, porque eu era aquela pessoa que comia da hora que acordava, a hora que dormia. Sempre estava beliscando. Então pensei, se eu conseguir emagrecer desse jeito, eu acho que qualquer pessoa consegue. E foi aí que eu comecei a pesquisar e vi que tinha estudos, tinha muita base científica. E eu comecei a compartilhar isso, as pessoas se identificaram e acharam um modelo. As pessoas que têm sucesso são aquelas que tentavam todas as dietas e não conseguiam. Aí chegaram no jejum, que elas aprenderam a ter um momento ali de parar de comer a todo momento, e aí foi onde elas tiveram sucesso. Então quem vem dessa coisa de várias dietas se encontra no jejum. Tem uma tendência a conseguir alcançar esse sucesso. Porque nas dietas você tem que comer às vezes sem fome, de tantas em tantas horas. É aquela coisa mais estruturada, assim. Exato. E tem pessoas... E o jejum é só não comer. É simples. Só não comer. Exatamente. Então, mas assim, dá pra... A gente fica sem comer, mas pode tomar café, sem açúcar, óbvio, né? Sem adoçante, óbvio, né? Ó, cafezinho, isso, gente. graças a Deus, Tintim. Graças a Deus, esse foi um hábito que eu já consegui implantar na minha vida. Não, nada sem açúcar. Tudo sem açúcar. Sem açúcar, sem adoçante, nada. Eliminei tudo isso.
Açúcar é uma coisa assim, só presente assim, realmente se eu for comer um doce e tal. Bolo, sim. E realmente é muito fácil. Eu achava que nunca na vida eu ia conseguir tomar café sem açúcar, e, gente, é muito fácil. O cérebro entende, sempre fala aquela questão dos 21 dias, sim, né? Sim. O cérebro entende muito rapidamente, né? As mudanças. E claro, tem que ter persistência naquele começo. O começo é difícil. Para quem toma aquele café com muito açúcar, no começo vai sentir. Mas o que eu falo? Começa por menos adoçante, menos açúcar, vai diminuindo aos poucos, quando você vê, já... Gente, é incrível, depois você não consegue. Sabe aquele café assim na térmica de empresa, assim, que tu vai, que eu já olho assim, eu digo... Não, porque eu imagino aquela coisa melada, horrorosa, assim. Enfim, então, ok, resolvi fazer jejum intermitente, não, eu posso tomar café, eu posso tomar água, eu posso tomar um chá. Sim. Chá, chimarrão, aqui no sul a gente toma bastante chimarrão. Água com gás, o pessoal sempre tem essa dúvida, é uma coisa que não tem nada de adição de açúcar, é uma água gasificada, aquela natural é melhor, eu também adoro. Eu tenho problema de tomar água, então eu tomo água com gás que eu gosto. Exatamente, então, e assim, o jejum você não fica sem comer para sempre, né, Gilmar? É jejum intermitente, né, não é... Porque assim, a gente precisa de alimento. Todo mundo sabe que o ser humano não faz fotossíntese, a gente precisa se alimentar. Mas o jejum te dá aquela disciplina de, na hora, que horas eu devo me alimentar? Eu tô com fome? Então ele te autodisciplina, você tem uma autodisciplina, porque você começa a aprender a ouvir o teu corpo. Então, agora eu estou realmente com fome, preciso comer. Tá, e deixa eu te perguntar, gente, eu não programo nada, tá? A gente vai batendo papo aqui. Eu tenho aqui alguns temas que eu quero tratar, mas assim, o que vem na minha cabeça eu preciso perguntar. A tua primeira coluna aqui na UAU, tu trouxeste um pouco da questão da história do jejum, né? Sim. É assim, milenar? Milenar. Buda... Maomé, vários líderes religiosos, Jesus, né, que é o que a gente mais ouve na Bíblia lá, do jejum de 40 dias. Então, assim, o jejum é uma prática milenar, e as pessoas, igual no budismo, ele é usado não só como um ritual religioso, mas como um ritual de autopurificação, de proximidade com Deus, porque a pessoa, como eu falei, fica mais conectada com ela mesma. Então, essa autoconexão, conforme a história e esses filósofos, isso levava você a uma proximidade maior com o seu Deus. Tá, vamos dizer assim, o jejum, ele deixa a mente mais alerta? Deixa a mente mais alerta, porque ele tem uma mudança hormonal, né? A questão de quando você come o tempo todo, o teu açúcar no sangue fica muito concentrado. Então o teu corpo está sempre ali tentando lidar com aquele excesso de açúcar. Então toda a sua eficácia fica ali travada, porque o teu corpo está tentando lidar com aquele excesso de açúcar, de farinha o tempo todo. Então quando você dá um tempo para o teu corpo eliminar aquele excesso, aquele tempo, há uma reação hormonal, e é onde mudanças neuroquímicas acontecem. Isso explica porque às vezes a gente vai e come, né? Sim, vai na chascareia, né? Uma e feijoada. depois dá aquele bodaço, assim, porque o alimento é energia, né? Energia. E aí o corpo precisa processar tudo aquilo, e aí tu fica assim, né? Devagar. Então, acho que essa é a sacada do jejum. Exato, porque daí o corpo, quando você come em excesso, o corpo usa quase toda a energia. Olha só o nosso tamanho, ó. O nosso trato gastrointestinal, ele ocupa quase 1/3 do nosso corpo. Então, assim, é um trabalho muito grande para o corpo. Então, o corpo, peraí, vou desligar o cérebro, vou desligar tudo que eu preciso, me concentrar em trabalhar com esse alimento aqui. Então, por isso que acontece. Muito bem, vamos ver aqui se temos perguntinhas. Oi pessoal, bom dia, sejam bem-vindos aqui, estão curtindo o tema aí, né? A Rê tá sempre presente aí nas lives da Jo. Não consigo, diz ela, desisti já. Não desiste não, Rê, é fácil. Eu paro de comer, daí bebo, paro de beber, daí como. Ai, Rê, tu é uma figura. 14 horas de jejum já ajuda a emagrecer?
Então, tem pessoas que fazem 12 a 14 horas. Ela tá dizendo, ó, faço 12 ou 13 horas todos os dias. Uau! Então, Cláudia Luz. Muitas pessoas usam esse protocolo, às vezes, para manter. Agora, se a pessoa tem muito sobrepeso, ela começa a fazer de 12, 13 horas, ela já emagrece inicialmente. Mas 12 é tranquilo, né? Porque 12 é um jejum que a gente faz para ir fazer o exame, né? Exato. Mas tem gente que não consegue nem descer do exame, sabia? Tem gente que tem dificuldade, que vai comer na hora que dorme e na hora que levanta tem que comer alguma coisa. Então, muitas pessoas têm esse hábito e acham difícil. Tu postasse um dia uma tabelinha que eu achei bem interessante, que acho que tu colocaste assim, tipo, como saber se se o jejum é pra você, né? Então tem um intercalado ali. Então um dia não toma café, o outro dia não almoça, outro dia não janta, mais ou menos isso. Que daí a pessoa vai ver que pular uma refeição não é o fim do mundo. É que quando fala jejum, a pessoa, nossa, eu vou estar ali morrendo de fome, vou me arrastar. Não, às vezes a pessoa acorda um pouco mais tarde. Ai, não deu tempo de tomar café, foi para uma reunião, de repente é 10 horas da manhã, ai, não deu para comer, não, é meio-dia, eu vou esperar. Se a pessoa tem essa consciência, já leu algum post, ela, não, isso não é o fim do mundo, mas o problema é que as pessoas têm aquela história, aquela mãe interior que não sai sem tomar café, porque é perigoso, você vai desmaiar, então... O café é a refeição mais importante do dia. Exato, e aquele medo, aquela coisa, deixa as pessoas com essa insegurança. E tem uma coisa que a gente estava conversando outro dia, parece assim, é meio-dia, você tem que almoçar, né? E às vezes a gente nem tá com fome, bom, mas é meio-dia, fecha a empresa, né? A coisa cultural, e vamos almoçar. Eu tava pensando sobre isso outro dia, tem muitas vezes que eu não tenho fome, mas vamos lá, é meio-dia, né? É padrão almoçar, então vamos almoçar, sem necessidade. E outra pergunta, vamos supor que a pessoa assim, ó, não, mas Flávia, eu não consigo ficar sem o café da manhã. Sim. Então eu posso, por exemplo, começar o jejum, eu tomo meu café da manhã, vamos supor, 8 horas, e começar o meu jejum a partir dali, então, e até... Tá valendo? Tá valendo. O importante é que você consiga juntar as horas do teu sono, por exemplo, 10, já que você quer tomar café da manhã, você para de jantar, você faz a sua última refeição às 6 da tarde, por exemplo, aí você vai ter essas 12, não sei que horas você acorda, mas umas 14 horas emendada com sono. E na verdade, o termo jejum, desse jejum, é quebrar o jejum. Mas não significa que precisa ser feito na hora que você sai da cama. Quer dizer que quando você dorme, o teu corpo entra em jejum, né? Que não dá pra comer e dormir. Então, o teu corpo naturalmente faz alguns reparos, alguma manutenção, como se fosse uma máquina. Então, à noite ele tá trocando algumas questões do metabolismo, fazendo o papel dele. Se você emenda com jejum, vai ser mais eficaz essas horas, ou no caso, comer antes, né, de dormir umas 3, 4 horas antes, para dar esse tempo, mais o tempo do sono. Saquei. Bom, então aqui eu separei um dos posts, né, porque lá no Instagram da Flávia, todo dia, abre o Instagram, aparece um jejum intermitente. Aí de repente vocês vão perguntar, Jô, e você faz jejum? Então, eu às vezes faço, eu ainda não consegui estabelecer assim um hábito, né? Sim. Tipo, vou fazer jejum 3 vezes por semana e tal. Mas a minha filha mais velha, que eu comentei contigo, aí um dia ela disse, mãe, aquela colunista da UAU, eu sou fã dela, assim. Tá. A minha filha começou fazendo jejum e ela teve um resultado muito bacana. E ela, tipo, é muito tranquilo pra ela. Sim. Aí ela diz assim, mãe, estudante é muito fácil fazer jejum, entendeu? A gente tá sempre com a geladeira vazia, então é tranquilo fazer jejum. E realmente, assim, ó, quando eu faço, sabe, dá aquele momento assim que dá uma roncadinha na barriga. Outro dia eu vi um post teu também sobre o roncar, né? Uhum. Não é fome, tá, gente? Não é fome. E aí a gente vai dar uma driblada naquilo ali e vai embora. Então, assim, ó, não é difícil. É só, eu acho que o que falta pra mim, por exemplo, é implantar um hábito, assim. Sim. Eu ainda não regrei, sabe? Sim. Mas não acho complicado, não.
Eu acho que é muito mais complicado você programar o seu dia carregando marmitinhas, pensando, a Jo, você tem que sair 8 horas da manhã com todas as suas refeições. Eu acho que é muito mais complicado você planejar o que você vai comer, o que carregar comida, do que você falar, não, eu vou fazer um jejum até certo período, depois eu sei que eu vou almoçar, vou comer uma comida de verdade. E adequar na sua rotina. Eu acho que é algo super prático, né? Eu nunca consegui conciliar essa coisa de marmita, de ficar pensando muito a longo prazo. Quem não pode fazer jejum? Grávidas não é adequado, não é indicado, né? Principalmente jejuns muito longos, restritos. A grávida, naturalmente, ela sente menos fome. Então, se ela não tá com aquele enjoo, principalmente no início da gravidez... Fome? Não, no período de enjoo, sim, né? No enjoo, né? Naquele período, ela... Porque tem umas gestantes que, tô grávida, então tá liberado. Tem um período da gravidez assim. que você sente muita fome, que é o corpo, é um mecanismo fisiológico, ok. Por isso que ela não deve fazer esses jejuns restritos. Mas é aquela coisa, acordei sem fome, tudo bem, seguir a fome. Mas ficar com aquela regra de fazer jejum todo dia, tantas horas, não é indicado. Crianças, né, obviamente... Aí as mães perguntam, e as crianças que estão acima do peso? Aí é bom ser acompanhado por um profissional, porque tem que ver a questão do risco. Geralmente grávidas gestantes, né, quem amamenta também não é adequado. E obviamente quem está abaixo do peso, né, Jô? Que é a pessoa que já tem problemas em ganhar peso, está com a saúde debilitada, porque não tem peso suficiente, obviamente essa pessoa não deve fazer jejum. Não deve fazer jejum, tá. E por que a barriga ronca? A barriga ronca porque uma gente, reação... eu quero saber, vocês perguntam o que vocês quiserem, eu vou perguntar o que eu quero. Na verdade, o estômago, ele tem umas contrações musculares involuntárias, tá? O nosso intestino, eles ficam lá se movendo, o estômago... ele tem vida própria, digamos. E às vezes pelo fato de estar vazio, porque quem nunca fez jejum tá sempre com ele cheio, né? Então de repente, eu vou fazer um jejum, começa a sentir a barriga roncar, é porque ele tá vazio. Ele tá dando uma reclamadinha. O que tá acontecendo? Tava sempre cheio. Tô me sacaneando. Tá de sacanagem comigo. E é isso. Mas é só uma reclamação, não é fome, tá, gente? Você vai lá, toma um pouquinho de água, café, passa... em poucos minutos, passa na hora. Que bom. Então, eu vou chamar outros temas aqui. Jejum também é bom para economizar. O que você acha? Do jeito que tá o preço das coisas, né? Um mamão, papai, que eu adoro tomar no café da manhã. Vou dizer, já faz algumas semanas que eu não compro. Gente, quase R$5. Um mamão, papai, desse tamanhinho? Não. E tem uns aí que até agora estão vindo assim, tem uns gosto de sabonete, gente. Então, sabe? Então, eu acho que jejum ajuda a economizar, sim. É bom? O que vocês acham, né? Eu acho um bom item. E eu acho essa questão da economia, o que foi, Rosa? Tem uma brava que não responde. Gente, calme. Vamos lá, responde a Rosa pra ela não ficar brava. Crianças com diabetes, deixa eu ver se ela vai perguntar se ela não ficou muito brava. Gente, vai lendo aí, o Instagram do jejum intermitente, ele bomba, vocês não têm noção. Assim. Eles ficam bravos comigo porque eu não respondo direct, mas eu abro direct, são muitos. Tá, a Rosa, água com limão, gente, pode, tá? Não quebra o jejum. Eu adoro. Essa é a pergunta, ok. É a pergunta mais perguntada. Então, a questão da economia, o que eu acho que a gente estava falando, é assim... A pessoa que tem aquela coisa de querer comer o tempo todo, pode ver. Eu tô aqui 10 da manhã, tá o supermercado, vou ali comprar uma coxinha. Não tá nem com fome, mas sentiu o cheiro da padaria, não é? Então, se a pessoa tá sempre tendenciosa, vou parar ali, vou na padaria, depois vou ali comer um sonho, passa o dia inteiro, quando vê, vai quantos reais? Vai bastante, né? Porque a pessoa tá ali toda hora beliscando e compra um lanchinho.
Eu acho que nessa questão o jejum é uma economia, porque quando você vê, você tira o foco de estar toda hora querendo comprar alguma coisa para comer, né? Compra mais café, mais água, mais limão, né? Água de coco tem carboidrato. Tem carboidrato e quebra o jejum, água de coco, né? Então a água de coco ela quebra o jejum. Tá. O adoçante no café estão perguntando. Tá, vai respondendo aí. Como a gente estava falando do cérebro, o sabor doce vindo do açúcar, vindo do adoçante, para o cérebro é a mesma coisa. Então, assim, você toma algo doce, sentir o sabor, isso vai ativar algumas papilas, porque na língua a gente tem alguns receptores. Parece assim, colocou doce na boca, os sensores de fome começam a ser ativados. Então, na minha opinião, dificulta muito você ficar tomando adoçante, ficar com fome e fazer jejum. Eu acho que um dos benefícios do jejum é não sentir fome. Então, se você fica tomando coisa com adoçante, né, não vale a pena. Falando em tomar, Graça, alcança mais um cafezinho para nós, por gentileza. Obrigada, Nadia. Então, vamos lá. Deixar o corpo se curar. Eu tenho aqui 13 itens, tá, gente? Eu tô jogando aqui alguns que me chamam a atenção. Deixar o corpo se curar. Então, o que é isso? Deixar o corpo se curar. Como eu falei, à noite, o corpo tem aquele sistema de limpeza. Pode colocar. Tá. E o que acontece? Se eu paro de ficar ingerindo açúcar, ficar comendo o tempo todo, eu vou dar pro meu corpo aquele tempo de fazer essa limpeza. E algumas células, Jo, até igual o câncer, já tem estudos falando que o açúcar é um dos principais combustíveis das células de câncer. Que a célula cancerosa é uma célula que sofreu uma mutação, então ela começa a agir desordenadamente. Uhum. E já tem estudos relacionados que açúcar alimenta, então quer dizer que você está alimentando células ali do teu corpo danificado. Então, se fazendo o jejum, você vai dar um tempo para o corpo, em vez de alimentar essas células, deixar ele fazer o processo de autofagia, que é o processo de autolimpeza. Então é um detox. É um detox. Tá. Sentir-se eufórico, de certa forma a gente já falou, né? Dá uma despertada no cérebro. Inclusive, uma vez tu comentaste assim que tem grupos de empresários assim que se reúnem para meditar e ficam em jejum para ter insights, né? E tal, porque realmente abre aí esses canais. Aquele cantor do Coldplay, o Chris, ele diz que faz jejum uma vez por semana e ele usa esse dia do jejum para ele compor novas canções. Olha é aí. Onde ele tem inspiração. Então quem tá aí meio sem criatividade, tá precisando dar um up aí em algum projeto, jejua. Exato. Né? E medita junto também. Olha lá a live da Elis Casagrande que a gente fala sobre meditação. Tem tudo a ver, a meditação sim. Tá. Por questões religiosas, interessante, para melhorar os hábitos alimentares, aumentar a autoestima, é óbvio, né? Se a gente emagrece, não é nem falar em questão de padrão, de todo mundo tem que ser magro, todo mundo... Porque, gente, sem hipocrisia, né? Eu eliminei alguns, você sabe que eu não, né? Eu falo. Eu eliminei alguns quilinhos aí nos últimos meses e assim tô super mega feliz. Ainda não tô onde eu quero em termos nem de peso, tá? Mas assim... E como você está sentindo? Entrei em roupas que eu insistia em guardar e que bom que eu guardei, né? Então assim, tu vestia aquela calça, vestia aquela saia que tu gosta, que foi uma roupa assim que tu comprou, que tu gostava, tava lá porque não podia usar. E aí, sabe, dá um prazer, é uma coisa gostosa, sabe? Até comprar uma roupa nova, ou aproveita e vai lá fazer um corte de cabelo novo. Então, não, assim, faz muito bem a gente eliminar aqueles quilinhos que estão ali dando
atrapalhadinha, que literalmente não nos pertence, né? Exatamente. E para quem tem um processo já de obesidade e tal, é uma mudança de vida, né? De saúde, né? De saúde. E não tem nada a ver com o que falam, é dieta da moda, que é uma dieta que gera compulsão. Não necessariamente, porque a compulsão e a questão do problema psicológico vem de outros transtornos, né? Geralmente a pessoa que tem algum transtorno alimentar vem associado com outros fatores. O jejum por si não causa isso. Na verdade, muitas pessoas falam que até melhoraram aquela coisa de ficar comendo compulsivamente. Então é saúde e a ciência está aí cada dia mais provando e estudando o assunto. E vocês vão ver, daqui uns anos isso vai estar muito mais divulgado do que é hoje e até bem mais aceito, né? Porque alguns profissionais têm dificuldade em aceitar. Tá, deixa eu perguntar aqui para ver o que elas estão perguntando. Oi, Viviane. Qualquer tipo de açúcar? Sim, qualquer tipo de açúcar quebra o jejum, adoçante quebra. Não estou conseguindo fazer o jejum, tenho muita dor de cabeça e tonteiras, tenho muita ansiedade. Então, a pessoa, isso é legal essa pergunta, porque a pessoa fica muito, não consegue fazer o jejum. Por quê? Porque ela come alimentos ricos em açúcar e carboidrato refinado na hora que não está em jejum, quando ela vai, ela dá um boom de açúcar, né? Porque no corpo o açúcar, a farinha vira açúcar igual. Então, o que acontece? A pessoa fica com muito açúcar e aí ela vai fazer jejum de cara. Aquela baixa brusca de açúcar no corpo é o que dá essa sensação de, às vezes, de desânimo, dor de cabeça, a pessoa fica irritada, porque esse açúcar oscila muito, de uma forma muito brusca. Então, se a pessoa comer alimentos, comida de verdade, proteínas, né, ovo, carnes, legumes, algumas frutas que não tenham tanto açúcar, ela vai estabilizar essa oscilação do açúcar e vai ser mais fácil. Tá, aí eu tenho várias perguntas aqui na minha cabeça, eu posso esquecer. Primeira, que relação tem o jejum com a low carb? Então, o jejum como eu falei, ele é usado há muitos anos nesse tratamento mental por deixar o corpo mais estável. Aí surgiu a cetogênica e a low carb para se ter o efeito do jejum, que é esse açúcar baixo no corpo durante o estado alimentado. Então eles tentaram simular o efeito de pouca glicose no sangue com uma alimentação. Isso inclui o quê? Por isso que a low carb dá um resultado legal, né? Claro. Eu fiz low carb por um tempo. Você fez, e ela amplia o efeito do jejum. Dá pra emagrecer sem low carb? Dá, mas às vezes é mais difícil, é mais sofrido, porque você, né, dá esse... A única coisa que eu não curti na low carb foi a restrição às frutas. Sim. Assim, que eu sofri Você muito, gosta de assim. frutas? Gosto de frutas. Sim, mas na verdade depende da fase. Não é que precisa, a low carb não quer dizer que tem que excluir tudo. É só diminuir. Então, é que tem gente que quer comer, foi o que eu fui fazendo, assim. Por exemplo, dia. o carbo pra mim não era um problema, tirar o carboidrato. Sim. Mas a fruta, olha, eu sofri. Mas Então, o resultado. Dá resultado, porque o açúcar tem essa influência. E mesmo algumas frutas são muito doces, né? Doces. Tipo a banana. E tem gente que fala, eu como 5 bananas por dia. Claro, ela dá um boom de açúcar. O açúcar eleva muito, a glicose da banana dá muita diferença. Então, por isso, às vezes, ela não tem resultado. Tá fazendo nutrição, né? Isso. Tá. Os nutricionistas, que visão tem do jejum? Tem, assim, uns que defendem, uns que não defendem? Como é que é isso? Muitos são contra, na verdade. Porque se a gente vai estudar nutrição, as bases... As diretrizes, por exemplo, da década de 50. Nessa época não tinha estudos científicos, não tinha essa crise de obesidade que a gente tem hoje. É isso que eu ia dizer. Então, muita coisa, a ciência evoluiu muito, só que alguns conceitos literários, livros, não mudaram. Então, muita gente se apega, porque eu agora estou estudando nutrição e estou vendo livros os mesmos de quem se formou há 10 anos. Uhum. Não mudou. Então, quem está na área da saúde tem que se antenar e para PubMed, artigos científicos, porque a ciência está aí estudando. Então, a gente tem que rever literaturas mais recentes, né? Numa família,
que uma pessoa vá fazer o jejum sem nenhum apoio dos demais integrantes da família. Como é que tu passaste por isso? Como é que foi assim a tua experiência? Então, como lá na minha casa mora eu, meu esposo e minha filha é pequena, é fácil, né? Porque a gente não tem essa dinâmica. Talvez tenha aquela voz que faz aquele almoçar de domingo, não pode, estou em jejum. Exato. O que eu falo pro pessoal é sempre, em vez de tentar adequar a sua vida ao jejum, trazer o jejum para sua vida. Então, se eu sei que no domingo tem o almoço da casa da minha avó e que lá nem tudo vai ser o perfeito, então eu já vou contando com isso. Não preciso sair de casa com aquele cafezão cheio de bolo, café com leite e chegar lá e comer de novo. Se eu sei que naqueles dias, naqueles momentos eu vou ter que a vida é muito assim, a gente tem momentos que, né, a gente vive mesmo, então tentar alternar e colocar o jejum em momentos que você não vai ter que passar por essas provas, né? Porque ninguém merece ficar fazendo jejum quando tá todo mundo comendo. E o jejum dá mau hálito? Ele dá... Quando a gente acorda, né? A gente fica com isso, a questão do... Eu pergunto isso porque quando eu fiz a low carb, eu percebi assim que eu tava sempre com a boca seca, assim, eu dizia assim, ai meu Deus, será que eu tô com mau hálito, será que eu tô com mau hálito? Aí eu tomava água com limão e tal. Mas é um processo, e aí eu dei uma pesquisada e aí recomendava assim, morder um cravinho, né, ou eu andava com um potinho de cravinho na bolsa. Ou uma folhinha de hortelã, que é aquela folha natural. Porque é um processo natural. Porque fica com o estômago vazio, é super natural. E você sabia que para os carboidratos, agora eu estou estudando isso em nutrição, gente. A gente tem umas enzimas, a pitialina, que ela gera um volume maior de saliva, que é só para carboidrato, para amido. Então, quando a gente come aquele bolo doce, que a gente solta aquela água na boca, é uma enzima específica para os carboidratos. Dá para fazer jejum na TPM? É difícil. É difícil, né, gente? É mais difícil. Eu, por exemplo, tenho a questão do doce, né? Eu fico... É difícil. Eu já sou chocólatra, Sim. por questão cultural familiar. Sim. Assim, né? Foi um hábito que a minha mãe implantou assim, com a gente desde criança. E, nossa, isso triplica assim, na TPM. É porque a gente fica com alguns... E é vontade de comer aquele chocolate ruim mesmo, sabe? Sonho de valsa mesmo, não é assim, 70%, não. A gente quer aquele prestígio. E porque o chocolate, de uma certa forma, traz prazer, ativa a serotonina e a gente precisa desse... É tipo um efeito calmante, na verdade, né? E associado ao prazer. Gente, eu tô aqui olhando o Instagram do jejum intermitente, vocês têm que olhar lá, gente. Tem umas postagens que são muito legais. Tem até a boneca Monga, a boneca Como. Ela surge nos seus pensamentos durante sua dieta e fala para você comer coisas fora da dieta. Não dê ouvidos a ela. A diferença entre contar calorias e jejum, né? Contar caloria é muito chato, né? É algo que eu nunca consegui fazer. Sim. E você sempre foi... Você nunca teve sobrepeso. Então, eu ia comentar isso. Eu nunca precisei fazer dieta, né? Eu sempre tive um peso legal, assim, meu metabolismo é muito bom. Mas, assim, a gente sabe que a mulher, depois dos 40, até, assim, 35 em diante, assim, o metabolismo vai mudando, né? Então, a questão hormonal, agora, por exemplo, eu estou numa fase em que a minha questão hormonal está complicando bastante a minha vida. Então, todas essas mudanças aí vão mexendo e a gente vai adquirindo alguns quilinhos aí que a gente não tá acostumada. Eu olho minha filha hoje, a menor, eu digo, nossa, eu era assim, acho que eu era até mais magra que ela, sabe? E eu fui magra, muito magra, até os 40 anos, assim, até os 37 anos, assim, eu era magérrima. Sim. E a tua genética, né? Foi mudando. É a minha genética. Então, assim, eu nunca sofri e tal,
Mas a gente sabe que por uma questão de saúde, por uma questão realmente Qualidade de ter de que se vida. cuidar, a gente cuida. Por exemplo, eu, alguns anos atrás, eu podia comer o que eu quisesse. Sim. Na quantidade que eu quisesse, também nunca fui gulosa, não sou assim de repetir, não sou a louca do carboidrato. Mas hoje eu não. Hoje você tem que se Eu abster. penso, às vezes eu não penso, às vezes eu me jogo. Mas hoje eu penso assim, eu tenho. Pra que eu vou comer isso? Exato. Né? Ou para que eu vou comer mais isso? Então, como, por Exato. exemplo, eu tenho a questão do doce, né? Então, ok, comi aquele doce, então não vou meter o pé na jaca com mais, outra coisa. sei lá, uma pizza. Ou É que as pessoas assim. têm aquela visão fatalista, né? Já que né? comi isso, vou comer. E daí o saldo fica muito grande, né, Jô? Tu tens muitos casos assim de reais, né? De pessoas que tu acompanha, as pessoas mandam pra ti os resultados, né? Todos os dias. Tem alguma história assim mais impressionante assim que realmente tenha te chamado muito a atenção em todas essas pessoas? Porque tu acaba criando uma relação com essas pessoas. Exato. Inclusive a gente está lançando um curso online, ontem foi o lançamento. E a gente colocou alguns depoimentos, até o da Karina. O depoimento está lá na página de vendas. Eu chorei quando eu vi, porque ela mandou falando que quanto ela é uma mãe que teve 3 filhos, teve problema depois da gravidez para perder. Ela contou chorando que mudou a vida dela. A forma, não é só, ela falou, não é a balança, é igual você falou, é como a gente se sente. É de colocar aquela roupa que eu escolhi, é de eu ser a dona da minha vida, eu optar, eu quero ir assim, e aquela roupa ficar ok em mim. Não precisa estar numa estética, num padrão, nada disso, mas a pessoa está bem com ela mesma. E mesmo depois de ser mãe, de estar com mais de 35 anos, isso é possível. Eu acho essa mudança, assim, como mulher falando, eu acho fantástico, porque isso eleva, isso aumenta a autoestima, isso te dá portas, abre portas para fazer outras coisas. Então, como é que funciona hoje o teu trabalho dentro do jejum? Tu tens tu tens o canal no YouTube, né? o canal tá meio desativado porque eu não tenho muito tempo para editar os vídeos. Mas porque as redes sociais já tomam um tempo danado, né? Já. Olha isso, não responde o pessoal já fica já tão puto aqui. Então no Facebook tem um grupo grande e no Instagram. Então porque o Instagram, por exemplo, tem uma plataforma limitada de caracteres, então tem que pegar o conteúdo. Vocês sabem, né, que é colocar no formato. Sim. E não tá nada profissional. Foi do jeito que realmente deu. E agora, mediante a isso, eu agora junto com uma equipe, a gente está fazendo um curso online onde a pessoa aprende tudo. É o que ela não consegue aprender aqui nos posts, porque não consigo responder todo mundo. Aí o curso vai tirar, são mais de 4 horas de vídeos e com bônus e sobre receitas e sobre jejum. E aí a pessoa ali vai ter um universo à disposição. Como é que faz para... Tá na descrição da bio ali do Instagram do Jejum Intermitente. A pessoa entra lá, vai saber, vai ter todas as informações. Tá. E... no mais, tu estás estudando esse tema, estudando. Estudo muito, E é um campo infinito, né? Queria ter até mais tempo, mas é fantástico e acho que vai ser o futuro aí dessa questão da obesidade, para quem quiser ter uma mudança de vida, né? E outra coisa que eu tava pensando aqui, que a dieta tem aquela questão do efeito sanfona, né? Sim. E o jejum, no momento em que tu conseguiste implantar aquele hábito na tua vida, não corre esse risco, né? Não. Porque eu acho difícil uma pessoa que conseguiu sentir realmente os benefícios e consegue ficar, sei lá, tantas horas sem comer, que ela vá ter vontade de comer de novo. Vai até passar mal, né? Vontade sempre, né, do chocolate, por exemplo, tem.
Mas como o corpo muda até o tamanho, a questão do estômago, ela não tem aquela capacidade de comer a quantidade de antes, né? Você imagina que a pessoa que come da hora que acorda, da hora que dorme, o estômago vai dilatando, né? Agora você imagina essa mesma pessoa que começa a pular o café da manhã, ou pula o jantar, e quando come menos porque está mais saciado. Então o corpo dela vai entrando nesse ritmo. Depois, para ela ultrapassar, ela pode até passar mal. É igual o bariátrico, né? A pessoa que faz bariátrica e fica com o estômago reduzido, ela sente dificuldade depois para comer a mesma quantidade. Claro que no jejum não tem intervenção cirúrgica, mas como o estômago também tem questões musculares, é melhor, né? Muito melhor. Sim, intervenção cirúrgica. Então, gente, vamos aí caminhando para o encerramento da nossa live. Eu vou pedir para a Flávia deixar aqui brevemente assim um incentivo, né? Para quem não, gostei, vou tentar, né? Vou tentar. O que tu sugeres assim, ó? Primeiro passo, segundo passo, terceiro passo. Tá, o primeiro passo foi o que você falou, do café, do cortar adoçante e açúcar. Tá. De preferência o adoçante. Okay. Já tá ok, cheque. Show. O segundo passo é aquela tabela que você falou, tentar um dia pular uma refeição. Pra ver como que funciona. É porque a galera começa, vou começar fazendo 24 horas. Passa mal, o jejum não é pra mim, também então eu, por exemplo, hoje, eu tomei café da manhã e tal, e aí então eu vou começar hoje, aí sei lá, aí por exemplo eu tenho um evento à noite. Tá. E aí é aquela coisa, né, gente, tem espumantezinho, né, acho bosta. Aí eu posso começar o meu jejum, vamos supor, vou chegar em casa 23 horas, posso começar a partir dali? Tranquilo. E daí eu vou até... Daí depois amanhã você vai ver. Se você comer muito doce, provavelmente amanhã você vai sentir fome no início da manhã, porque é a questão do açúcar. Mas aí testar, igual você falou um dia, é meio-dia, não tô com fome. Eu vou esperar. Vai assim, tocando. Vai tocando de hora em hora, sem aquela pressão. Tem que ser tantas horas, que isso que deixa as pessoas mais nervosas. Qual é o máximo de horas que uma pessoa deve fazer? Principalmente no início, assim. No início... Porque tem aquelas bem empolgadas. Vou ficar 3 dias sem comer porque quero perder 5 quilos em 2 dias porque quero entrar naquele vestido para ir naquele casamento. Isso não é isso não funciona, né, gente? O jejum intermitente, né? O jejum Aí é a coisa do modismo, né? Exato. Aí é a coisa que não dá certo. E é uma coisa que não perdura, que ninguém fica sempre 3 dias sem comer. Tem pessoas que fazem jejuns mais longos, mas com um objetivo religioso, objetivo até de autofagia, mas não é, preciso entrar num vestido. Isso não é legal e nem é saudável. A questão, assim, eu sempre falo, começa ultrapassando de hora em hora, sem essa meta, não coloca meta. Porque tantas horas. O corpo não tem essa coisa de meta. Você tem que entender. Pra ele entendendo. Tô com fome? Não, dá pra esperar até tal hora que eu sei que eu vou comer? Tentar falar isso pra você mesmo. Dá pra esperar até as 7. Como é que a gente sabe o que é fome e o que não é fome? O que é fome e o que é vontade de comer? Na verdade, a fome fisiológica real, no mundo que a gente vive hoje, a gente nunca vai sentir. Sabe. Nunca vai sentir. O que tem, assim, a gente tem urgência para comer. Então, tanto é que se você falou, 1h da tarde não almocei, deu aquela fominha. Mas passou, não deu para almoçar, você não perde a fome? Já aconteceu? Já, nossa. E se for um dia que você tá muito corrida, você vai ver... Tem dias que a gente... Quando é que eu comi a última vez? Não é? Porque ela vem e vai, a fome vem em ondas. Então, se a pessoa tiver um pouquinho de paciência, se não dá para esperar, ok, tô com fome, vou lá e como. E se isso não custar muito esforço, né? Mas se der para segurar, se der, daqui a pouco eu vou comer tranquilo. É só pensar dessa forma que com certeza vai dar mais certo. Que show! Então tá aí, gente, um super incentivo para quem já tentou todas as dietas da moda. Então, quem sabe experimente a dieta mais antiga que existe, né? Na verdade não é uma dieta, né? É um estilo de vida, uma mudança de comportamento
que é natural, né? Senão não vinha aí de tantos. Os grandes mestres utilizam e utilizaram aí, então vamos seguir quem entende, né, gente? Então, vamos seguir aí Buda, Jesus. Estão perguntando quem é a moça de branco. Gente, é que tem gente que não vê os stories. Eu sou a Flávia Trajano. Esse é o meu perfil do jejum, tá? É que eu tenho um perfil pessoal fechado e tem pouca gente que me segue lá. É que perguntaram ali. Muito bem. A moça de branco é a Flávia Trajano, né? É e a top moça de ali. amarelo. E a moça de amarelo aqui é da UAU Comunicação, né? Então, minha gente, vamos caminhando aí. Essa foi a live da Jo diurna, né? Primeira live da Jo aí que eu fiz de manhã, muito legal. A gente sabe que o pessoal às vezes nessa hora não tem como, não consegue assistir, e por isso todas as nossas lives a gente grava, a gente está fazendo um vídeo aqui e esse vídeo vai lá para a plataforma da UAU e fica lá disponível. Então, aí quando você estiver em casa e tal, pega um copinho d'água, não pega, né, uma pipoquinha, senta e assiste a live toda que você vai ter muitas sacadas, tá? Siga lá Jejum Intermitente, siga lá o uau.oficial e o vídeo vai estar disponível na uau.com.br. Uau com 3 As, tá, gente? É uau mesmo, ok? Pessoal aí, tchau, seguidores tchau. Da Flávia do Jejum Intermitente, sigam lá também a nossa plataforma da uau.com.br. Tem muito conteúdo, tem coluna da Flávia toda semana lá com todo esse conteúdo aí bacana. Ok? Beijão, até a próxima. Até.